Carta aos Hebreus, capítulo 7, nós vamos dar continuidade à exposição desse texto, ou desse livro. Nós havíamos feito até o verso 10, então agora a partir do verso 11 até o final desse capítulo. Hebreus 7, de 11 a 28. Carta aos Hebreus, capítulo 7, de 11 a 28. Nos diz assim a palavra do Senhor: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças, porque sabemos que a nossa oração chega ao teu trono da graça. Nós te damos graças porque podemos adorar ao Senhor, porque sabemos que a nossa adoração chega ao teu trono de uma forma agradável, como um aroma suave, não por nós mesmos, pois se fosse por nós seríamos todos consumidos, como aconteceu com os filhos de Arão. Nós não temos santidade, dignidade para nos adentrarmos à tua presença, mas o fazemos, como diz a tua palavra, principalmente no livro de Hebreus. Nós entramos com ousadia e confiança na tua presença, porque o teu Filho pagou o preço do nosso pecado, porque o teu Filho nos dá o livre acesso, porque o teu Filho intercede por nós, é Ele quem adora ao Senhor no nosso lugar. E nessa hora, Deus, o teu Filho nos edifica pela obra do Santo Espírito, que usa as Escrituras para falar ao nosso coração, para transformar a nossa vida, para nos exortar, para nos edificar, para nos consolar e trazer tudo aquilo que é necessário
para continuarmos firmes, firmados, perseverantes no caminho do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque nada disso depende de nós, depende do Senhor agir com graça, com misericórdia, porque é o Senhor, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, quem guarda o nosso tesouro, o nosso depósito, até o dia final. Ajude-nos, ó Deus, a confiarmos nos méritos do Senhor Jesus. E é em nome dEle que nós oramos. Amém. Irmãos, nessa semana nós tivemos uma data muito especial. Como vimos no domingo passado, tivemos um culto especial, o culto da reforma, referente à reforma, em adoração, louvor a Deus pela reforma protestante. Também tivemos lá, quinta-feira, na igreja de Vila Gerte, com todo o presbitério reunido, agradecendo a Deus pelo dia da reforma, que foi exatamente no dia 31, quinta-feira. E um dos grandes lemas da reforma, aliás, dentre os 5 solas, ele começa com a palavra, somente a Escritura. Porque se não for a palavra, todos os outros não fazem sentido. É a palavra de Deus que um dia foi pregada ao nosso coração, é a palavra de Deus que um dia invadiu a nossa vida, o nosso coração, trazendo-nos o quê? Graça, vida, regeneração. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, porque alguém um dia pregou o Evangelho para a gente, porque alguém anunciou as Escrituras ao nosso coração. E o Espírito Santo age por meio da palavra e aplica a graça de Deus ao nosso coração. A partir disso, nós temos o segundo sola, somente a graça. Temos um terceiro sola, porque a graça, sendo nossa, tocando o nosso coração, nos regenerando para uma nova vida, nós passamos a crer no nosso Salvador. Nós temos fé, somente a fé. Nós temos fé em quem? Em Cristo, somente Cristo. E nós passamos a viver não mais para a satisfação da nossa vontade, nós vivemos para a honra e glória do nosso Deus, somente a Deus a glória. Tudo começa onde? Palavra de Deus. Sem ela nós não temos base para nada. É por isso que, desde mais de um século, na verdade começou ali por volta de 1750, com o movimento do iluminismo, alguns pensadores tentando colocar dúvidas, colocar em xeque a palavra de Deus. E logo em seguida surgem movimentos chamados de liberalismo teológico, que vão dizer que a Bíblia não é bem assim, tem alguns erros, né? Nem tudo é história, Gênesis ali não é bem história, e tantas coisas ruins que foram ensinadas por pensadores como falsos profetas. Eu não sei se os irmãos lembram, mas anos atrás, um pregador famoso aí, ele andou dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada, né? Numa pregação ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada. E assim, alguns defensores desse pregador começou a dizer, não era bem isso que ele quis dizer, ele foi infeliz na abordagem, não é bem assim, ele mesmo tentou dar algum tipo de desculpa. Só que de lá para cá, isso já aconteceu há alguns anos, talvez 4 anos por aí, ou 3 anos, 3 a 4. De lá para cá ele vem cada dia renovando uma heresia nova. E por conta do dia da reforma, que prega somente as Escrituras, ele trouxe mais uma pérola, né? Ele disse assim que Cristo sim é a palavra. Deus se encarnou e não em livro. E na cabeça desse pregador, nós não temos que ouvir as Escrituras, nós temos que ouvir a Cristo. Vejam a tamanha incoerência desse pregador, e que se levanta prontamente como um falso profeta, como um herege, porque a pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, as 3 pessoas da Trindade, a pessoa de Deus, ela não se contradiz, nenhuma dessas pessoas se contradiz com a palavra que Ele mesmo escreveu por meio de homens, que Ele mesmo inspirou homens a deixar o recado para nós. Aliás, a maneira de Deus agir é por meio das Escrituras. Se nós não pregarmos, não há salvação, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. A salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou como diz o profeta Jeremias, o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Aquele em quem está a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade.
Não há incoerência entre as pessoas da Trindade e a palavra de Deus. É inadmissível que alguém fale achando-se o suprassumo da sabedoria. Alguém que enche os seus sermões de filosofias, mas de rudimentos, para enredar os homens, como Paulo diz ali em Colossenses capítulo 2, verso 8. Numa pregação bonita, interessante, e as pessoas vão na onda, porque ele está dizendo agora que Cristo sim você tem que ouvir, mas não necessariamente ouvir as Escrituras. Onde ele se coloca acima do quê? A palavra dele, a pregação dele está acima das Escrituras. E ele está desmoronando toda a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé, aliás, eu já falei isso algumas vezes. O reverendo Hermes tem professor lá no seminário, ele sempre dizia assim: Deus não tem compromisso com a nossa fé. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se a sua fé não estiver de acordo com a palavra, Deus não tem compromisso contigo e você vai queimar no inferno para o resto da eternidade. Pelo jeito é o que vai acontecer com esse pregador se ele não se arrepender daquilo que ele tem ensinado. Somente as Escrituras, porque elas nos revelam a Cristo. É a palavra de Deus quem revela quem é o Senhor Jesus. Eu não preciso ouvir pregadores, filósofos, doutores, mestres, porque nós temos o Santo Espírito de Deus que interpreta as Escrituras e aplica-as no nosso coração. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Então esse pregador está bastante equivocado e nós precisamos tomar cuidado com aquilo que ouvimos achando que é de Deus, porque é de uma igreja se dizendo evangélica e que tem trazido muitos enganos, falsos enganos ao nosso coração. Irmãos, a palavra de Deus aqui aponta a importância de Cristo, do sacerdócio de Cristo, o supremo sacerdócio de Cristo. E é a palavra, as Escrituras quem nos mostram isso. Não há incoerência entre a pessoa, a obra, o sacerdócio de Cristo e os ensinamentos de Gênesis a Apocalipse, porque toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus. E aqui o autor aos Hebreus ele vai dar mais uma razão para mostrar a superioridade de Cristo, que ele vem fazendo isso desde o primeiro capítulo. Cristo é superior, Cristo é o Senhor de todas as coisas. E ele está já tratando alguns capítulos sobre o sacerdócio de Cristo. Por isso eu queria nesse trecho compartilhar com os irmãos sobre o supremo sacerdócio de Cristo, algumas qualidades desse sacerdócio do Senhor Jesus. Então a primeira qualidade, aliás, ainda antes de entrar no texto, vamos só relembrar, nós ficamos alguns domingos sem ouvir a exposição aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita num momento de perseguição, o povo de Deus sofrendo muito com perseguições, e alguns dizendo: abandonem o cristianismo, voltem ao judaísmo, porque não deu certo, vocês estão muito mal perseguidos, então voltem ao judaísmo. E aí o autor aos Hebreus vai exortar a igreja para dizer: como assim vocês vão deixar a perfeição para voltar àquilo que era apontado, O Antigo Testamento aponta para quem? Para Cristo. Como vocês vão deixar e voltar para as práticas do Antigo Testamento? E ele vem exortando a igreja com o objetivo de encorajar, de fortalecer a igreja a não abandonar, a não esmorecer na fé, a continuar firme, olhando para o Senhor Jesus, o que ele vai dizer lá no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Então ele vem argumentando e agora ele fala sobre o supremo sacerdócio do Senhor Jesus. Vamos só lembrar o que é ou qual é a importância de um sacerdote. Sem um sacerdote nós não chegamos a quem? A Deus. Lembram disso? O povo de Deus reunido lá no deserto, lá no Monte Sinai, e Deus revela isso a Moisés: é necessário ter um mediador, alguém que nos leve ao trono da graça de Deus. Sem um sacerdote nós não chegamos ao trono de Deus. O sacerdote é o intercessor, é o mediador, é aquele que está constantemente levando o povo de Deus à presença do Senhor, que é santo, pedindo a Deus perdão pelos pecados do povo de Deus. Então é necessário um sacerdócio, ou um sacerdote, o principal dos sacerdotes,
e é o próprio Senhor Jesus. Então vamos ver algumas características desse sacerdócio supremo de Cristo. A partir do verso 11 aqui, nós vemos que o sacerdócio de Cristo é insubstituível. Vejam que no verso 11 ele diz assim: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? O que o autor aos Hebreus está argumentando? Ele está lembrando do Salmo 110, um salmo de Davi, onde Davi deixa claro que surgiria o verdadeiro sumo sacerdote, um sumo sacerdote muito mais importante do que qualquer outro, e ele não seria da tribo dos levitas, ele seria da ordem de Melquisedeque, Salmo 110, verso 4. Então o autor aos Hebreus pega essa ideia e diz assim: se o sacerdócio levítico fosse o melhor, para que então que a Bíblia diz que surgiria um outro sacerdote? O sacerdócio de Cristo, sim, este sim é insubstituível, porque a partir da vinda do Senhor Jesus, a partir do seu sacrifício, ele se ofereceu a nós como sacerdote e sacrifício no nosso lugar. A partir disso, nós não mais precisamos dos outros sacerdotes. Nós temos Cristo como nosso grande sumo sacerdote. E ele vem argumentando dessa maneira, verso 12: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Lembram qual era a tribo do sacerdócio, os irmãos lembram? Dos levitas, é isso? A tribo de Levi era a tribo separada para ser sacerdote. Todos eles, em algum ponto, em algum momento, exerceriam a função de sacerdotes. Alguns sacerdotes, ministradores em diversas áreas do templo, ou do tabernáculo, e outros escolhidos para serem o sumo sacerdote. Tá? Mas era da tribo de Levi. Verso 14: pois é evidente que nosso Senhor, se referindo a Cristo, procedeu de quem? De Judá. Ele não vem da tribo dos levitas, não é? Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança, ou quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote da linhagem de Melquisedeque, e não mais dos levitas, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, olha que interessante, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. A crítica aqui do autor aos Hebreus, ele não está fazendo uma crítica à lei de Deus dada por Moisés, como se a lei de Deus fosse carnal, mas sim da maneira como os sacerdotes passaram a encarar essa lei, de maneira automática. Um ritual. Eu chego no culto e eu faço isso, e vou para casa, vou embora e nada muda na minha vida. Eu entro e saio do jeito que eu quiser, porque eu cumpri o ritual. Aliás, o grande exemplo disso é que algumas vezes os sacerdotes morriam, não é verdade? Aliás, no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ao participarmos da ceia do Senhor indignamente, como alguns ali em Corinto participavam, tinha muitos que dormiam e muitos doentes. Dormiam ali é morte mesmo, tá? Porque estavam zombando do corpo e do sangue de Cristo. Porque estavam vivendo de maneira leviana, vivendo de maneira carnal, no ritual apenas, cumprindo as ordens todas ali, como se o cumprir a lei me fizesse alguma coisa boa, me desse algum tipo de garantia. E aí a referência aqui, né? Constituído Jesus não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo poder de vida indissolúvel. Da parte de Cristo, do ministério de Cristo vem poder, vem autoridade, vem santidade, vem tudo aquilo que pertence ao Senhor. Então a crítica aqui dos autores aos Hebreus, e ele termina esse momento aqui falando do sacerdócio insubstituível de Cristo, no verso 17, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está dizendo que o sacerdócio de Cristo é insubstituível. Todos aqueles sacerdotes morreram, foram substituídos, chegou Cristo, não preciso mais de sacerdote. Irmãos, isso é muito prático para a gente aplicar. Se eu não preciso mais de um sumo sacerdote terreno, tá?
Eu preciso de um sacerdote, senão eu não chego até Deus, lembram disso? Mas eu não mais preciso de um sacerdote terreno. Então, por que alguns movimentos estão voltando ao judaísmo? Precisa reconstruir o templo, né? Tem gente que acredita que o templo vai ser reconstruído. Precisa voltar às festas judaicas, o shofar, o candelabro, os simbolismos do judaísmo. Se eu defendo que tudo isso é necessário, eu estou jogando fora aquilo que Cristo fez. Cristo não é autossuficiente, não é o suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Eu não preciso de mais nada a não ser de Cristo. E muito mais interessante, né? Cristo é insubstituível. Eu preciso dele lá nos céus como sacerdote. E como é bom saber que nós temos. Nós temos um Cristo que intercede por nós todos os dias. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, porque o texto vai argumentar também dessa forma. Então, uma primeira qualidade que o texto traz aqui do sacerdócio de Cristo é que esse sacerdócio é insubstituível. Os demais, todos aqueles sacerdotes levitas foram substituídos pelo supremo sacerdócio de Cristo da ordem de Melquisedeque. Agora, a partir do verso 18, o sacerdócio de Cristo é incomparável, incomparavelmente melhor, e a diferença aqui é absurda, como ele vai expor a partir do verso 18. Ele diz assim: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Talvez você olhe para esse texto e pense assim: então a lei não serve para nada, então a lei de Deus é inútil e não levou a nada. Não é isso que ele está dizendo. Aliás, há um grande equívoco aqui das pessoas, de acharem, né? Vamos pensar um pouquinho. Em uma palavra, resuma o Antigo Testamento. Podem responder aí. Lei. E o Novo Testamento? Já erramos, né? Em uma palavra, resuma o Antigo Testamento: graça. Resuma o Novo Testamento: graça. Graça sobre graça recebi. Em todo o tempo a graça de Deus. Ou não foi graça quando Adão e Eva pecaram, e Deus por sua graça ainda andou com eles, quando deveria matá-los? Ou não foi graça de que Deus deu a eles, cobriu a nudez deles com um animal, pele de um animal, derramando um sangue assim, apontando para o seu filho que morreria? Ou não foi graça que Deus tirou o seu povo lá da terra do Egito? Aliás, antes, né? Ou não foi graça de que salvou uma família, quando Deus decidiu destruir todas as coisas? Se Ele tivesse destruído a todos, nós não estaríamos aqui, nós nem existiríamos. Graça no Antigo Testamento o tempo todo, nunca foi lei, sempre foi graça. Isso é claro, onde? Em Êxodo 20, os 10 mandamentos, ele começa com graça. Começa dizendo assim, em Êxodo 20, antes de falar dos 10 mandamentos, diz: fui eu quem te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, fui eu que fui gracioso com vocês, e agora eu estou dando capacidade a vocês, de me amarem em primeiro lugar, de não terem outros ídolos, outros deuses, de não tomar o meu nome de Deus, o nome de Deus em vão, de separar um momento para adoração a Deus. Eu que dou a vocês capacidade de não cometerem adultério, capacidade de não furtarem, de não falarem mal dos outros, de não cobiçarem. Sou eu que faço isso pela graça. Nunca foi a gente. Só que há um equívoco muito grande. O judeu sempre entendeu que seria pela lei. E às vezes a gente lê alguns textos, até do Novo Testamento, a gente se confunde. Quando você abre lá em Romanos 10:4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, lembram disso? Aí alguém fala assim: está vendo? Paulo está dizendo que a lei acabou em Cristo. Fim ali é final, irmãos? É o quê? Finalidade. A lei apontou para Cristo. Não é final, é finalidade, é alvo. A lei nos leva a Cristo. Nunca foi pela lei. Jesus não tirou a lei de jogo. Quando você olha para o Sermão do Monte, o que Jesus faz? Ele traz uma verdadeira interpretação da lei, ainda mais difícil. Então, na verdade, sempre foi a graça de Deus. Quando você se aproxima da lei, achando que ao cumprir a lei você vai conseguir alguma coisa, então a lei se torna inútil.
Não serve para nada, a não ser para uma coisa, para te condenar, para demonstrar que você vai para o inferno por causa do não cumprimento da lei. O único que cumpriu a lei é quem? Cristo. Todos nós transgredimos a lei, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lei é inútil quando você interpreta ela do jeito errado, quando você não vê a graça de Deus, quando você não se aproxima dela com graça e bebe dos ensinamentos da lei. Aliás, Paulo, quando escreve sobre a importância da lei, lá em Gálatas, capítulo 3, dos versos 24 e 25, ele diz assim, que a lei serviu de aio para nos conduzir a quem? A Cristo. Sabe qual é a palavra aio, irmãos, que significa? Lá no grego, como está? Pedagogo. A lei era o nosso pedagogo para nos levar a quem? A Jesus. Olha que interessante. Como é que era a ideia do pedagogo entre os gregos? Pedagogo não era o professor naquela época. Havia já escolas criadas, por exemplo, por Aristóteles. Um dos grandes alunos de Aristóteles, talvez o mais famoso dele, Alexandre o Grande. Vamos dar o exemplo de Alexandre o Grande. O rei, pai de Alexandre o Grande, imperador, decidiu fazer o quê? Vou colocar o meu filho Alexandre para estudar aos pés de quem? De Aristóteles. Então eu pego o escravo da minha casa, chamado de pedagogo, esse escravo vai levar para quem? Vai levar o meu filho até a escola, vai buscar o meu filho na escola e vai passar o resto do dia com o meu filho sendo uma espécie de tutor, ensinando o meu filho sobre várias questões. Pedagogo não era aquele que ficava na escola, mas aquele que ficava com o filho, o escravo, ensinando sobre várias coisas, talvez ajudando a fazer as lições de casa e coisas assim. O que a Bíblia diz é que a lei serviu de pedagogo, de aio, para nos conduzir a Cristo. Essa é a utilidade da lei. Nunca foi propósito de Deus salvar pela lei, porque Deus sabe que ninguém seria salvo pela lei, a não ser seria condenado. E por isso a lei se torna inútil. É isso que ele está dizendo. Por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Quando você se aproxima do Antigo Testamento, achando que a prática do Antigo Testamento vai te dar algum tipo de salvação, né? E aí, verso 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto, continuando aqui, verso 20, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O sacerdócio, ele não precisava fazer juramento, ele recebia de pai para filho, ele era um levita. Ele nascia sacerdote, não tinha juramento algum, mas aqui não. Deus jurou por si mesmo, chegará aquele que seria o sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque. Deus jura por si mesmo, por quê? Porque não tem ninguém maior do que Deus para se jurar. Ele garante, vai vir aquele que será o sacerdote por excelência, será o fiador de suprema aliança, ele é o garantidor, é aquele quem garante o pacto, a aliança com Deus. Então o sacerdócio de Cristo, além de ser insubstituível, é incomparavelmente melhor do que o sacerdócio levita. Dos versos 23 a 25, o sacerdócio de Cristo é infindável, ele não tem fim. Vejamos o que diz aí. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Presta atenção nessa expressão que é importante, tá? Verso 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqueles sacerdotes levitas, eles morriam. Morreu, acabou. Não pode mais interceder por ninguém. Aliás, não era nem só isso, né? O principal trabalho de um sacerdote era estudar até os 30 anos. Ele estudava, se preparava, trabalhava 20 anos, dos 30 até os 50, e se aposentava. Continuava sacerdote, mas não tinha mais a responsabilidade de ser um ministrador no templo ou no tabernáculo.
Ele era substituído, o seu serviço findou, e quando ele morria, ele deixava totalmente de ser sacerdote. Mas o texto está dizendo que não, que Jesus, ele está o quê? Vivo. Ele ressuscitou, a morte não pôde lhe conter, e ele continua no céu sendo profeta, sacerdote e rei. Ele continua reinando sobre todas as coisas. Não há nada nesse mundo, nesse planeta, nesse universo, de que não esteja sob o domínio do Senhor Jesus. Ele é rei absoluto. Não há nada que ele não fale poderosamente ao nosso coração, por meio da palavra, não contra a palavra. Ele usa as Escrituras. Calvino deixava isso bem claro: quando alguém prega as Escrituras, é Cristo quem está falando. Ele fala ainda hoje conosco pela palavra, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, e Ele intercede por nós, e sempre vai interceder por nós diante do Pai. Irmãos, isso é muito prático. Aliás, o texto diz que ele tem o seu sacerdócio aí, verso 24, imutável. Enquanto nós cantávamos uma das canções aí do louvor, nós cantamos várias vezes o termo aí, aleluia. Lembram disso? Alguém sabe o que significa aleluia? O que é aleluia? Louvai ao Senhor. O verbo halel, louvai, e há de Yavé. Louvai a Yavé. Aleluia. Ok? Lembram o que é Yavé? O eu sou, o nome de Deus? O Deus imutável, o Deus fiel, o Deus do pacto. Quando você lê qualquer texto do Antigo Testamento que aparece Senhor com todas as letras grandes ali, está indicando a fidelidade de Deus, a imutabilidade de Deus. Ele é o mesmo sempre, Ele não muda, não se arrepende, Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Isso traz segurança para nós. Quando o salmista está buscando ao Senhor, ele está confiando na fidelidade de Deus, não em sua mesma. Não porque ele é crente, não porque ele vai à igreja, não porque ele dá o dízimo, não porque ele é bonzinho, mas ele está se aproximando de um Deus fiel, de um Deus que decidiu ser fiel à sua palavra. E se o seu povo crer e andar conforme a palavra, vai experimentar a fidelidade do Senhor. Então olha só, Jesus está ali intercedendo nos céus por nós, e o verso 25 é impactante demais. Por isso também Ele pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Ele, ou que se chegam a Deus. Aproxime-se de Jesus, clamando por salvação. Você precisa de salvação para o seu casamento, clame ao Senhor Jesus. Ele intercede por você, Ele tem poder e autoridade para restaurar o seu casamento. Você precisa de sabedoria para cuidar do seu filho, para educar seu filho, peça a Deus por salvação, por sabedoria. Você precisa se voltar para o Senhor, clame ao Senhor, derrame-se diante dEle, porque Ele é o único que pode salvar, também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você está com algum problema de saúde? Não se desespere. Há um Deus que é dono de todas as coisas e que convida você a confiar nele, a não viver em crise de ansiedade, de depressão, a não se entregar diante das lutas da vida, quer seja desemprego, enfermidade ou qualquer outra tragédia da vida, e sim confiar naquele que nos salva definitivamente e naquele que intercede todos os dias de maneira infinita. Porque Ele não tem fim, Ele venceu a morte e Ele está mais vivo do que nunca. É infindável o sacerdócio de Cristo. Irmãos, uma última qualidade: é inculpável o sacerdócio de Cristo. Versos 26 a 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. De novo a ideia de fidelidade. Salmo 57, Salmo 108, a fidelidade de Deus está acima das nuvens, diz o texto. De novo aqui, fala da santidade de Deus, da fidelidade de Deus. Sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Verso 27, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. O sacrifício de Jesus foi só um, não precisa de outro. Não precisa todo dia sacrificar, somente um. E aí o texto continua:
primeiro por seus pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus não teve pecado algum, mas ele se fez pecado por nós. O sacrifício dele não foi por si mesmo, o sacrifício dele foi por amor a nós. Irmãos, nós fizemos hoje na classe de catecúmenos um cálculo bem básico, já fiz isso com a igreja algumas vezes em aula, né? Se você pecar cerca de 3 vezes por dia apenas, pensa nisso, 3 vezes por dia, no ano você vai pecar 1095 vezes, não é isso? E aí eu brinquei com a igreja, faz de conta que feriado você não peca, alguns dias do ano você não pecou, você viveu de maneira muito santa, então vamos descontar, para facilitar o cálculo, né? Você peca 1000 pecados por ano, ok? 1000 por ano, tá bom? Calcula quantos pecados você já tem na sua conta. Você acha que Deus vai te permitir entrar no céu? Você acha que tem algum mérito para chegar diante de Deus e pedir: Senhor, eu vou entrar porque eu sou bonzinho, porque eu vou na igreja, porque eu sou membro da igreja presbiteriana de São Caetano, ou porque eu sou pastor, ou porque eu toco no louvor, eu canto no coral desde a fundação? Deus vai virar para cada um e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Se você não estiver em Cristo, você já está condenado. Mas se você tem Cristo, todo o seu escrito de dívida foi encravado na cruz. Paulo diz isso aos Colossenses capítulo 2, verso 14. Toda a nossa culpa foi levada a Cristo na cruz. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade do pecado. Ele que era inculpável, não tinha pecado algum, se fez culpado por nós, maldição no nosso lugar, para definitivamente nos dar vida eterna e vida abundante. Verso 28, porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Uma última expressão que eu queria compartilhar com os irmãos. A palavra grega perfeito tem a ver com completude. Você está sentindo um vazio no seu coração? Quando a gente tem um vazio no coração, a gente vai buscar as coisas dessa vida, né? A gente acha que o dinheiro vai satisfazer. Ah, Senhor, quando eu ganhar muito dinheiro eu vou ser feliz. Ah, Senhor, quando eu casar eu vou ser feliz. Ah, Senhor, quando eu tiver filhos eu vou ser feliz. Quando eu entrar naquela faculdade eu vou ser feliz. Quando eu fizer isso, aquilo. Se você não tiver Cristo, você pode conquistar qualquer coisa na vida. Se você não tiver Cristo, você vai ver que tudo não passa de vaidade. Somente Cristo faz sentido à vida. Somente Cristo é perfeito e Ele dá a sua completude, a perfeição, a satisfação só é possível de ser encontrada na pessoa do Senhor Jesus. O seu sacrifício é suficiente, o seu sacerdócio é superior, é supremo, é insubstituível, é incomparável, é infindável, é inculpável. Ele é o sumo sacerdote por excelência, que todos os dias intercede por nós. Se não fosse a intercessão de Cristo, nós todos hoje não acordaríamos vivos. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, porque Cristo está antes intercedendo por nós. Se Ele um dia deixar de interceder por nós, nós somos fulminados da glória de Deus. Nós deixamos de existir se Ele não sustentar toda a sua criação. Porque a Bíblia deixa claro que toda a criação está sendo sustentada pela pessoa do Senhor Jesus. Então vale a pena a gente agradecer, vale a pena com gratidão nós relembrarmos, nos derramarmos diante de Deus, pedindo perdão a Ele, pedindo o coração mais santo, pedindo a Ele que nos ajude a compreendê-lo mais e mais na palavra. Quanto a gente conhece dessa palavra? 66 livros. Damos ouvidos a pregadores falando bobeiras, dizendo que a palavra não é importante, Cristo que é.
Quando nós podemos nos aproximar dessa palavra poderosa de Deus e encontrar nela a pessoa do Senhor Jesus, de Gênesis a Apocalipse, e ter um coração completamente satisfeito, cheio da plenitude de Deus, porque a alegria está somente naquele que tem Cristo e que experimenta a vida abundante que Ele tem para dar. O ladrão, segundo Jesus, vem para quê? Para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para dar vida e vida abundante. Que Deus nos ajude a experimentarmos essa vida gloriosa de Cristo abundante, de uma forma abundante em nossa vida. Nós vamos